Jovem Pan Natal. Agora são 7h44. Repita. 7h44, estamos de volta com o seu Jornal da Manhã. Show de bola. Então pronto, estamos aqui com bater papo aqui na entrevista com o secretário estadual da Administração Penitenciária, Elton Edi Xavier. Seja bem-vindo. Edi. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos telespectadores da Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos começar aí por essa questão das tornozeleiras, né? Que foi bem divulgada com esse número, com essa questão já tem um novo contrato para essa questão das tornozeleiras que não haviam sido pagas, né? Aquele contrato que existia não foi respeitado, não havia sido pago e foram postos em rua 275 presos que são do regime semiaberto e voltaram para a rua sem um monitoramento eletrônico. O senhor pode explicar um pouquinho essa situação? Posso. Deixa eu só esclarecer o que é que deu causa ao problema Sim. primeiro, né? Porque havia rumores que era por conta de falta de pagamento. Então, assim, é preciso esclarecer que realmente existem notas em atraso, né? Mas isso não justifica o que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, é que a empresa ela já vinha descumprindo o contrato desde o ano passado e a situação se agravou agora no início desse ano, de forma que ela não consegue suprir os equipamentos com a expansão do número de detentos, né? Imediatamente a gente deu início a uma contratação emergencial autorizada pelo Ministério Público e aí essa semana nós já começamos, ontem aliás, nós começamos os testes, né? Porque para a gente poder classificar tecnicamente precisa ter uma segurança, então precisa ter uma fase de teste primeiro para ver se o equipamento ele corresponde, a questão de sinal, a questão da robustez. Isso já começou ontem e aí dentro desse teste alguns equipamentos já são disponibilizados e a gente já vai começando a usar. Arthur, só complementando, destes equipamentos, os que continuam, né, as tornozeleiras que já estão aí, elas não perderam em nenhum momento a sua função de monitoramento, não, né? Não, elas continuam sendo monitoradas. Não, as que estavam, elas permanecem, foram as novas tornozeleiras que a empresa não conseguiu mais fornecer os equipamentos. Sim. E tem uma peculiaridade no fornecimento desses equipamentos, Patrícia, que a gente tem faz parte do dispositivo a cinta que prende ao tornozelo. Até se o senhor puder explicar como é que acontece essa cinta, aí já tem uma outra dificuldade, porque são vários tamanhos de tornozelos, né? E às vezes a cinta que cabe em um não cabe no outro. Então acontece às vezes da empresa mandar e a pessoa que está precisando lá, né, de receber o equipamento, aí a cinta não dá. Então são vários detalhes, né, que obstam a colocação em todos. Então assim, a gente às vezes tem equipamento lá que poderia ser usado, mas você não tem a cinta que prende. Então fica nessa... E a empresa com a dificuldade de fornecer, porque ela terceiriza esse serviço e diz que tem dificuldade de fornecer. O secretário, quantos detentos são monitorados hoje no Rio Grande do Norte com tornozeleira? Em torno de 3 mil. 3 mil. Em torno de 3 mil detentos. Mas o senhor falou também que houve um aumento de demanda que a empresa não conseguiu atender. Isso. Qual é a razão desse aumento? Até sexta-feira, esse número que a Patrícia passou agora, era em torno de 275, hoje já deve ser mais, né? 275 que ficaram sem. Que ficaram sem, A essas pessoas, existe uma portaria da Justiça que diz que a gente não pode recolher o preso por uma questão de isonomia, porque às vezes tem preso que mora perto do presídio, tem preso que gasta para ele ir dormir de noite, vai gastar com ônibus. Então, segundo a Justiça, eles emitiram uma portaria que tem que ser um tratamento isonômico para todos. Então, até que o sistema, a situação seja restabelecida, as penas estão suspensas. E aí a recomendação é de que eles se recolham em casa. O que a gente faz é enfatizar, dar uma enfatizada na fiscalização residencial. Pronto, é isso que a gente tem feito. Então, como está acontecendo o monitoramento desses presos que estão estão no regime semiaberto, que tiveram aí esse direito de sair e que não estão com as tornozeleiras? Como é que está acontecendo? Aí a gente intensifica a monitoração presencial, né? Então a gente tem todos os dados desses presos, é tudo controlado, sabe onde eles estão e os horários e as residências, e a gente faz essas fiscalizações de forma aleatória para que a gente possa, dessa maneira, minimizar, né, que alguém não esteja cumprindo dentro de casa. O secretário, só para o nosso ouvinte entender bem, assim, porque as pessoas ficam muito assim, intrigadas, por que esse criminoso, esse apenado, condenado, a justiça tem direito
a andar livremente na rua com a tornozeleira eletrônica. Isso criou-se uma imagem muito ruim, né, nesse aspecto. Então, se eu puder explicar para o ouvinte em que condições aquele apenado, aquela apenada, vai poder sair do presídio com a tornozeleira eletrônica. A situação mais comum é quando ele progride, né? A nossa lei de execução penal, ela que estabelece o regime de pena, e é a justiça que diz, é o juiz que diz quando vai haver essa progressão. Então, quando ele chega no tempo dele progredir para o regime semiaberto, você faz essa progressão com o uso de tornozeleira, né? Ao contrário do que pensam, eu penso que é melhor do que a maneira que fazia antes, porque antes essa pessoa ela trabalhava e quando ela saía você não tinha o equipamento, né? E agora ela é monitorada realmente. Você só tem o controle quando a pessoa vinha dormir dentro do presídio, praticamente. E passar o dia fora e ir para a noite. Então agora não, você tem o monitoramento, né? Porque não é só, esse monitoramento ele não é só em tempo real. Você tem o registro e o histórico de por onde ela passou, de tudo, você tem todo o acompanhamento. Tá, uma coisa que também as pessoas também chamam a atenção é o fato de que tornozelados, como se popularizou, né? Essas pessoas que estão aí cumprindo com a tornozeleira, voltam a delinquir. E eu pergunto, para conceder o direito, que é uma coisa prevista na lei da execução penal, sem dúvida nenhuma, mas é avaliado também o nível de periculosidade desse apenado, para verificar se ele realmente tem condição de já voltar para a rua com a tornozeleira, também é avaliado isso? Exatamente, né? Toda progressão, a gente tem um conselho penitenciário que avalia e tem a justiça que determina, né? Então, há sim essa avaliação, mas como tudo, existem falhas, né? E frequentemente, alguns, eles voltam a delinquir realmente. Secretário, agora, você tem mais alguma pergunta nesse sentido, Arthur? Não, eu tive a oportunidade de examinar a portaria que o senhor se referiu, né? A portaria do juiz Henrique Baltazar, né? Da portaria que disciplina, né, essa situação do tornozeleiro, e nos considerando, ele traz a informação de que não existe no Rio Grande do Norte um estabelecimento prisional para esse tipo de apenado. Há a perspectiva da gente ter uma colônia agrícola, industrial, para que seja uma opção também para esse cumprimento ou não? A gente, no momento, tem um problema de vagas, né? Então existe realmente uma que se chama de superlotação. Isso em algumas unidades a gente tem. Então a nossa prioridade hoje é a gente construir vagas para que a gente possa desafogar. Inclusive as tornozeleiras é uma forma também de ajudar. Exatamente. E ainda bem que a gente tem esse recurso, porque senão a situação estaria mais grave ainda, né? Então a gente tem. Você falou da colônia agrícola em Mossoró, hoje a gente tem lá com esse nome, que é a Mário Negócio, mas hoje ela funciona basicamente com o regime somente para a detenção, porque essas outras assistências, né, a lei de execução penal, que eu costumo dizer, ela prevê que o trabalho de sistema penal não é só você prender. Tem uma série de outras assistências que fazem parte da ressocialização. Preparar esse preso para quando ele sair. Exatamente. Né? Você tem que entregar melhor do que você recebeu, né? E existe uma série de atividades que você tem que fazer que estão previstas dentro da lei e que o Estado hoje ainda não consegue fazer, né? Eu costumo dizer que desde 2017 ali, que é aquela referência que a gente tem, que é bom, toda vida que eu tenho a oportunidade, porque aquilo ficou no imaginário do povo do Rio Grande do Norte, né? Tudo aquela violência, aquela coisa, e aquela desorganização. Então assim, aquilo não existe mais. Hoje os nossos presídios eles são controlados, eles são organizados, tem a disciplina, todos são dentro da cela, mas a gente só conseguiu conter, a gente controlou, e a gente teve dificuldade por uma série de razões financeiras, entre elas, de expandir as outras assistências, em especial o trabalho, em especial o estudo, as assistências relativas à saúde. Então a gente realmente tem essa dificuldade ainda, né? Existe inclusive um programa do judiciário que se chama Novos Rumos, que também é voltado, né? Isso, ele nos auxilia principalmente com a parte de alternativas penais, né? Estamos instalando agora o nosso escritório social, ali onde era o presépio de Natal, ali embaixo a gente restaurou aquilo dali, e ali vai funcionar um escritório de alternativas penais. Secretário, e em relação ao acontecido nessas questões que aconteceram agora no começo do ano, com o problema aqui da segurança, os ataques das facções. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse, o senhor chegou até a dizer que havia um controle, né, dentro dos presídios, e ficamos em uma situação bem difícil. Aterrorizante, bem difícil mesmo. E eu queria saber de lá para cá, o que é que já foi feito? O senhor pode trazer para a gente aí
uma noção do que é que já foi feito depois desses ataques, como é que está a estrutura? A Alcaçuz terá novas vagas, é isso? De módulo de segurança reformado e ampliado? Isso. Então, assim, tem uma série de providências que a gente adotou, a gente já vinha adotando, na verdade, desde então elas tiveram que ser aceleradas em razão do que aconteceu. Como eu falei e reitero, os presídios, o estabelecimento prisional, eles são seguros, né? É tanto que houve esses ataques, eles aconteceram do lado de fora, mas dentro das unidades não tivemos nenhuma intercorrência durante todo o período, né? E de lá para cá o que foi que a gente fez? Foi disponibilizado uma verba do governo federal, 26 milhões, e nós, alguns projetos já estavam abertos para contratação e para geração de vagas, por exemplo, é um deles. Desses 26 milhões, respondendo especificamente a sua pergunta, nós reservamos 14 milhões para que a gente possa construir uma espécie de pavilhão, um pavilhão novo, que eles chamam de raio. Mas é um pavilhão, porque, como eu falei, não é só construir vaga, porque não é só prender. Então essa construção, ela tem que ser uma construção, que ela seja adequada para você prestar as outras assistências. Então é um pavilhão que ele oferece um espaço para trabalho, para estudo, para as visitas com os advogados, enfim. E ela é uma unidade que ela é fácil de operacionalizar, ela é fácil de operar. Então, como a gente também tem uma outra carência, que é o de efetivo de policiais, uma unidade dessa, a gente reservou 14 milhões para a gente contratar, só que esse dinheiro ainda não veio do governo federal, ainda não chegou. Então, tem uma outra parcela que a gente está tentando transformar essa parcela em dinheiro para a obra, porque as verbas são vinculadas do fundo a fundo, né? E a gente está fazendo esse esforço para que a gente possa gerar mais vagas. Isso ainda não foi definido e a gente está esperando fechar esse montante que a gente tem para a gente poder escolher o projeto, né? Que a gente quer também fazer de forma uma contratação emergencial. O secretário, nesses ataques que a gente testemunhou recentemente, ficou exposto a algumas deficiências no aparato de segurança como todo o Estado, tanto na parte estrutural, né, que se resolve com dinheiro, o governo conseguiu a liberação vultosa de recursos federais para a parte estrutural, mas também de deficiência pessoal, que você inclusive se referiu na Polícia Penal. Há alguma perspectiva de convocação de mais pessoas para reforçar a Polícia Penal? Como é que está essa? A gente, diferentemente dos outros órgãos de segurança, Arthur, a gente tem uma peculiaridade da Polícia Penal, que o limite de vagas que a lei prevê, que são 1.444 vagas para policiais penais, elas já estão completas. Então, o que é que a gente tem feito? Pode fazer é substituir quem vai se aposentando, né? As pessoas que vão saindo, a gente vai repondo. Mas o ideal seria que esse número de vagas ele fosse aumentado, e aí a gente está pleiteando que isso aconteça. Existe a possibilidade também de que a Justiça autorize, Tribunal de Contas. Então, esse é o esforço que a gente está tentando no momento. Agora, o que diz respeito a vagas, ao limite legal de vagas, essas já estão completas. Se quiser um projeto para a Assembleia, para criar os um dos meios. Um dos meios, exatamente. Outro ponto aqui para se falar é essa questão dessa fiscalização e da entrada de presos, né? E recentemente saiu uma notícia aqui que eu queria que o senhor falasse como é que está funcionando isso aí. A mulher que entrou com maconha, cocaína, LSD, como é que funciona, como é que está? O que é que também ganhamos de melhoria nessa... Parte desse dinheiro ele vai ser aplicado nisso, nessa parte de fiscalização e controle, né? Então, nesse caso específico, a gente tem um equipamento chamado Bodyscan, que é um equipamento que a pessoa entra dentro do equipamento e ele faz o escaneamento da pessoa. E numa dessas fiscalizações foi detectado, houve a suspeita e realmente depois foi comprovado que ela estava nas roupas, né? Então essa parte de controle de tecnologia de pessoas, a gente tem um equipamento bom, né? O que é que a gente tem uma carência hoje? A gente tem uma carência no que diz respeito aos raios-x para a entrada de alimentação, das coisas que vêm de fora. Isso ainda é feito de forma manual, a gente faz, né? Que é uma das coisas que a gente está adquirindo agora com essa verba que apareceu, para a gente poder melhorar essa questão da fiscalização e do controle. Que na época até também foi noticiado a questão da presença de celulares e de outros equipamentos, né? Como é que eles entravam nesses presídios. Isso é uma coisa, como eu disse, quando eu digo a você assim, que no início lá de 2017, a coisa que a gente fez foi controlar. Agora a gente fez muito bem. O Rio Grande do Norte é uma referência, né, em controle, sistema penitenciário. É tanto que durante a crise, o pessoal da Secretaria Nacional
do sistema penitenciário, de políticas penais, eles têm um equipamento que eles passam de varredura dentro dos presídios para ver se tem celular. Passaram aqui em todas as unidades, não foi encontrado nenhum sinal de celular. Então, isso é uma prova de que o controle ele existe realmente. Então, não existe celulares hoje, e acho já de algum tempo que a gente não apreende celulares dentro das nossas unidades, e ficou comprovado agora na crise com esse equipamento, né, sofisticado que eles têm. O secretário, só uma pergunta, também teve não vou chamar de polêmico, mas algum desentendimento de procedimento com a OAB com relação à atuação dos advogados, né, lá nos presídios, no atendimento de seus clientes. Como é que está hoje a situação, né, do atendimento dos advogados nos presídios do Rio Grande do Norte? Acontecem casos pontuais, né, já aconteceram, e a gente sempre procura resolver da melhor forma. A gente fez uma coisa bacana, Arthur, agora que eu acabei de assumir assumi no início do ano, né? Uma das providências que eu adotei, eu instituí um Conselho Superior de Gestão Penitenciária, que não existia. O que é esse conselho? Ele é um colegiado em que o secretário ele não vai gerir o sistema sozinho. Ele vem com o olhar, principalmente, de todos os diretores das unidades. E dentro desse conselho a gente também está instituído que a gente pode convocar algumas instituições que têm interface com o sistema. Já fizemos uma reunião que nós convocamos, por exemplo, o Ministério Público. E aí, qual a intenção dessas reuniões? É justamente a gente ajustar essas coisas pontuais que acontecem. E o próximo convidado agora é a OAB. Na próxima reunião que a gente tem, a gente vai convidar a OAB. Porque, como eu falei, realmente, pontualmente acontece, e a gente vem tentando, como é que se diz, chegar numa sistemática que seja adequada tanto para a gente quanto para os advogados. Muito bom. 8 horas e 1 minuto. Secretário Elton Edi Xavier, o microfone da Jovem Pan Natal para suas considerações finais, que vocês quiserem comunicar para o nosso ouvinte, fique à vontade. Não, só agradecer o convite. Realmente a gente fica muito feliz quando a gente tem a oportunidade de esclarecer e de falar sobre o sistema penitenciário, né? No mais aí, desejar um bom dia para todo mundo e agradecer.